CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, ouvintes da Rádio CBN, aqui é Andréia Salsa, do nosso CBN Vida Profissional. Hoje eu trouxe um tema que foi quadro do G1, no quadro Trabalho e Carreira, uma matéria feita pela Rafaela Zen, que diz que mais candidatos, mais etapas e pouco retorno, porque parece que buscar um emprego ficou tão difícil. Ou seja, aqueles processos seletivos que são enormes, que são várias etapas, que não tem muita clareza de para onde o candidato está indo. Então é esse tema que a gente vai discutir aqui, que é um tema polêmico, mas é um tema necessário e é um tema que sempre existiu. Né? Eu lembro que da minha época de juventude, esses processos seletivos nesses formatos sempre existiram, que a gente não sabia muito qual seria a próxima etapa, se a gente tinha ido bem, se a gente não tinha ido bem. O que acontece, e eu tenho dito isso bastante no nosso quadro, né, é que a força de trabalho ela começa a questionar mais esses processos. Né? Inclusive, saiu uma pesquisa, sustenta aqui a matéria da Rafaela, a pesquisa que saiu que o Brasil ele lidera a percepção de que os processos seletivos eles são longos demais e impessoais e que essas etapas demoradas e a falta de feedback, sobretudo, eles reforçam essa ideia de que candidatos são ignorados ao enviar currículos. E como eu disse, isso não é uma novidade, não é de agora, mas a força de trabalho entendia que isso era natural, entendia que existia uma correlação de forças de poder em que existia uma espécie de subserviência mesmo, né, ao empregador, e hoje essa força de trabalho cada vez mais entendendo a sua relevância na cadeia produtiva, começa a questionar processos que realmente devem ser questionados. Essa pesquisa é uma pesquisa global que o LinkedIn fez, e é muito interessante, né, porque o LinkedIn começa a gerar muitas pesquisas que ajudam a gente na reflexão do mundo do trabalho, sobre carreira, porque imagina a base que o LinkedIn tem para trazer elementos realmente com consistência para a gente. Então, eles fizeram essa pesquisa global que mostra que o Brasil realmente lidera essa percepção de que os processos seletivos são longos demais. Então é 77%, olha isso, da força de trabalho brasileira acha que os processos seletivos são longos demais, impessoais, e aí 60%. Então é um número, não só um número nos diz isso, né, mas a gente, né, pessoas que participam e acompanham processos seletivos hoje, também percebem que tem uma coisa aí muito fora de um tempo razoável que espelha respeito, né, aos processos e ao candidato que está submetendo a esse processo. Então, você quando vai entrar num processo seletivo, é claro que você já estabelece um compromisso de tempo, né? Então você vai ali, fica preenchendo formulários extensos, que a gente às vezes nem entende muito bem as perguntas que estão naquele formulário, e vai fazer teste que, né, compromete inclusive a nossa entrega emocional, né? E normalmente a gente não tem retorno sobre os testes, ou seja, são várias etapas e muitas vezes um silêncio que pode durar meses. Então você cria uma expectativa em relação àquele processo, você não sabe se você está em que fase do processo, você está indo bem, se não está indo bem. E como às vezes você está participando de mais de um processo, também gera essa tensão, porque talvez a tua preferência seja determinado segmento, determinada empresa, e não outro. E aí você recebe às vezes retorno de um outro, mas você queria na realidade aquele. Então fica tudo muito bloqueado na sua vida, né, em relação a esses processos. Então, normalmente, isso quando as empresas elas abrem para onde você está concorrendo e o que você está concorrendo, que é um grande absurdo. Né? Isso, como eu disse, há muitos anos atrás, era bastante comum, mas a força de trabalho aceitava esse processo sigiloso. Hoje,
como saber para onde eu vou trabalhar, a cultura da empresa, as pessoas que estão lá estão definindo muitas vezes essa decisão, eu preciso saber, antes de gastar minha energia, meu tempo, né, a minha dedicação, que empresa é essa que eu estou indo. E nesse processo que é muito importante as empresas compreenderem, os RHs compreenderem que essa falta de transparência mínima, ele acaba afastando pessoas que têm um talento diferenciado, porque cada vez mais os talentos optam, né, por as opções que o mercado oferece. E muitas vezes esses processos silenciosos e sigilosos acabam expurgando talvez o teu melhor candidato. Então, quando o candidato ele não sabe quantas fases existem, quanto tempo cada uma deve levar, ou que está sendo avaliado, isso cada vez mais é interpretado como se a empresa no processo seletivo já está assim, você imagina que cultura é essa que no processo já me passa uma imagem de desrespeito, né, ao meu tempo, né, e numa correlação de forças e de poder muito desigual. Sem contar que quantas vezes processos são encerrados sem explicação, né? O candidato fica atrás, querendo saber o que aconteceu, tentando administrar aquela ansiedade e, de repente, não vem nem explicação. E aí, o feedback, ele não precisa ser longo, mas ele precisa existir em empresas. É uma questão de respeito ao candidato, você está comunicando uma cultura cada vez mais, né, imagem institucional, e as pessoas se falam muito, né, dentro desses processos. Ah, mas eu não sei nem quem é a empresa. Mas as empresas que são contratadas, né, que são terceirizadas, né, para o processo de recrutamento e seleção, de atração e seleção, também acabam tendo suas imagens comprometidas. Ah, é aquela empresa de recrutamento e seleção que me chamou. Nossa, que processo ruim. Então, de novo, né, tem uma questão aí de imagem e reputação também de todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, essas percepções, elas refletem, infelizmente, o momento atual do mercado e que tem um outro elemento que gera complexidade, que é como o desemprego, né, ele está nos menores níveis dessa série histórica do IBGE, né, que foi iniciada lá em 2012, o Brasil vive, e felizmente, né, que bom que vive, um período de intensa mobilidade profissional. E aí, como os profissionais eles estão mais confiantes, esses trabalhadores empregados, eles têm se sentido cada vez mais à vontade de buscar novas oportunidades, seja por salários maiores, seja por mais flexibilidade ou de algumas chances de crescimento na carreira. Então, tem um desafio, é claro, aqui a gente não vai negar o desafio, que às vezes é um volume enorme de candidatos, com um número enorme de etapas e muitas empresas, inclusive, trabalhando com equipes enxutas. Então, é claro que tem uma complexidade. Mas a gente também não pode negar que e a pesquisa, né, e a própria matéria da Rafaela traz, é que o que, na realidade, tem atravancado muito esses processos são as entrevistas, as reuniões com gestores e decisões finais que dependem de agendas, alinhamentos internos e, às vezes, critérios subjetivos, e é ali que a matéria diz, né, que o relógio desacelera. Por quê? Porque o entorno não entendeu que a gente agora está, de novo, eu vou insistir muito isso no nosso quadro, porque, para mim, as empresas que entenderem isso antes sairão na frente, que é uma força de trabalho mais exigente, uma força de trabalho que compreende mais a sua relevância no processo, que entende que a empresa, naturalmente, o empregador é muito valioso, porque ela precisa do emprego, mas ela também sabe do seu valor. Então, quando o entorno, né, não dá a intenção devida a um processo seletivo, a coisa fica realmente muito demorada e passa uma imagem ruim, né? E por isso que também muitos RHs, né, se ressentem, né, pela insatisfação que às vezes a empresa tem deles, né, porque não são bem quistos, não são respeitados, não são valorizados.
E muitas vezes por isso também, porque não tem jeito. A linha de frente desses processos é a área de recursos humanos, mas também reforçando, né, a imagem das empresas, porque isso tudo tem a ver com marca empregadora. Você imagina um processo seletivo mais ágil, mais respeitoso, onde eu estou acompanhando os processos. Eventualmente eu não passo no processo, mas eu tenho ali a tranquilidade de ter uma formalização. Olha, agradecemos, né, o seu tempo, mas realmente não foi você é a pessoa escolhida, sem precisar entrar em tantos detalhes, mas esse retorno é muito importante. Então, o desafio, né, é equilibrar esse rigor, que é natural, que seja importante, você não vai selecionar qualquer pessoa para o seu time, mas esse equilíbrio também com a agilidade, para não prejudicar a experiência do candidato, porque você corre risco de perder talentos no caminho. Ah, mas e a inteligência artificial, né, a IA, que tem ajudado? Sem dúvida tem ajudado, mas já tem várias empresas e várias áreas, e várias empresas de recrutamento e seleção questionando que os algoritmos têm que ter cuidado, porque às vezes eles filtram perfis sem considerar contexto e potencial, então fica muito frio, e às vezes nessa peneira, vamos dizer assim, que a IA faz, a gente acaba perdendo, né, potenciais bons candidatos. Mas, enfim, eu entendo que esse é um ponto que a gente precisa discutir. Existem modelos que já não fazem mais o menor sentido, que faziam sentido na década de 80, 90, anos 2000, mas agora a gente precisa agilizar os processos, a força de trabalho ela está mais ativa, está mais autoconfiante, está entendendo a sua relevância na cadeia produtiva, e a gente precisa reconhecer essa correlação de forças que está mudando, e os elementos de tratativa relacional, eles têm sido cada vez mais determinantes para as pessoas se sentirem atraídas pelas organizações ou para quererem permanecer nessas organizações. Recentemente, aqui no nosso quadro, a gente falou sobre turnover, né? Sobre o desafio de manter a força de trabalho dentro das empresas. Isso aqui também tem uma relação muito grande. Então, mais um tema que a gente traz aqui para discutir no nosso quadro, que eu espero que quem esteja nos ouvindo e seja responsável por esses processos reflita e ajude a organização a questionar, né, essa etapa tão desgastante, principalmente a falta de informação e de devolutiva para os candidatos. Não perca a oportunidade de ser uma empresa atraente para os principais talentos do mercado. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Desejo um excelente final de semana, muitas boas reflexões sobre a nossa carreira e até sábado que vem.